A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, sua família, que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. Este é o canal Palavra de Esperança, um canal que tem por objetivo trazer sempre uma palavra de esperança para a tua vida e também te abençoar através da oração intercessória. Nesse momento eu quero convidar a você para uma meditação de grande valor sobre o jovem rico. Eu quero trazer uma reflexão sobre essa mensagem que se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18 ao versículo 30, que diz: vamos ler e meditando nesses textos sagrados. Versículo 18: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Vamos observar na Bíblia que esta pessoa era um príncipe. A palavra príncipe na Bíblia nós vamos entender que esse homem era um chefe ou de uma sinagoga, ou de uma tribo, ou até mesmo chefe de família, porque a palavra príncipe se dirige a um chefe, a uma pessoa principal da família, ou da sinagoga, ou de uma tribo. Esse homem era um príncipe, e além de tudo isso ele era muito rico. E a forma que ele dirige para Jesus é: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aparentemente este homem estava interessado em descobrir sobre a vida eterna. Mas nós vamos descobrir no decorrer do texto que a sua pergunta não era verdadeira. Esse bom mestre não era sincero, era uma falsidade. Vamos observar pela Bíblia, em muitos contextos da Bíblia, que a maioria das vezes que os religiosos, os escribas, os fariseus procuravam Jesus com uma pergunta, era apenas uma intenção de pegar Jesus em alguma palavra, achar algum defeito em Jesus. E prova disso é que no versículo de número 19, Jesus disse-lhe: por que me chama bom? Ninguém há bom senão há um, que é Deus. Observa que o Senhor Jesus, ele recusou esse elogio desse príncipe, desse chefe, que dirige com esse elogio. Jesus sabia que ali havia falsidade naquela expressão, bom mestre. Então Jesus replica: por que me chama bom? Sabendo por que isso? Porque Jesus recusa esse elogio. Porque, meus amados, Jesus não aceita falsidade. Jesus nunca aprovou fingimento religioso. Jesus nunca aprovou hipocrisia. E ali era uma hipocrisia desse príncipe, desse chefe, a forma que ele dirige. E também Jesus conhecia o coração dele, que ele não estava interessado na vida eterna. E é por isso que Jesus replica: por que você me chama bom? Só existe um que é bom, é Deus, sendo que Jesus é o próprio Deus. E no versículo 22, o Senhor Jesus diz para ele: sabe os mandamentos? Quando Jesus faz uma pergunta, ele completa: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Você já sabe os mandamentos? Você conhece os mandamentos? E Jesus fez essa pergunta para ele, porque esse príncipe era um conhecedor da lei. Esse príncipe era um conhecedor dos mandamentos de Deus.
E veja que a resposta dele foi positiva. No versículo 23, 21 ele disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Nós vamos observar que nesse versículo 23, a resposta desse príncipe, desse chefe, ele era um observador. E outra coisa que nós vamos observar aqui, que este homem, ele não era um jovem, ainda que o título é o jovem rico, mas pelo texto ele já não era mais um jovem, ele era um senhor maduro, um senhor, um ancião, um experimentado, porque deixa bem claro, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade, ou seja, desde quando eu era jovem, eu observo os mandamentos. Então ele não era mais um jovem, ele era um príncipe, era um chefe, era alguém maduro. Por quê? Então a Bíblia está errada? Não. Sabemos que os títulos das mensagens não são inspiração divina. Os títulos da mensagem é como a gente lê a Bíblia e coloca um tema. Mas, na verdade, essa pessoa não era mais um jovem, porque ele deixa claro aqui que ele observa esse mandamento desde a sua mocidade. E Jesus olhando para ele, no versículo 22, e quando Jesus viu isto, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Agora aqui Jesus coloca aquele homem à prova por causa do seu fingimento, e para que nós vamos saber que nesse texto aquela especulação era apenas uma falsidade, não era verdadeira. Na verdade, meus queridos irmãos, esse homem ele não estava interessado em saber sobre a vida eterna. Ele não queria saber sobre a vida eterna, ele queria apenas acolher algumas palavras da boca de Jesus. Então Jesus coloca ele à prova: ainda te falta uma coisa. Na verdade, Jesus não queria que ele vendesse sua riqueza para ter um tesouro no céu. Que na verdade, para ter um tesouro no céu não precisa o rico vender suas riquezas, vender suas fazendas, dar tudo para os outros. Não, era apenas um teste, era apenas uma prova de que ele era fingido, de que ele era falso, de que ele não queria vida eterna, coisa nenhuma. Por quê? Nós podemos entender aqui que o Senhor Jesus colocou ele à prova, assim como Deus colocou Abraão à prova. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, dá-me o teu filho Isaque. Deus não queria Isaque, era apenas um teste, era apenas uma prova. Então Deus provou Abraão e Abraão passou no teste. Jesus provou esse homem, esse chefe, esse príncipe. Infelizmente ele foi reprovado, porque quando Jesus disse para ele que falta uma coisa: vende tudo que tem, reparte com os pobres, depois você vem e me segue. Por que o Senhor Jesus falou isso? Porque esse homem, irmãos, não tinha o amor de Deus no coração. Porque na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 17, a Bíblia diz que aquele que tem bem nesse mundo e não abençoa os seus companheiros, aquele que necessita, que não dá para aquele que precisa, o amor de Deus não está nele. A primeira prova que Jesus prova esse homem mostrando que ele não tinha o amor de Deus. Segundo, ele não tinha amor ao próximo. E em terceiro lugar, Jesus mostra para nós nessa palavra que esse homem estava preso na sua riqueza. A riqueza dele era tudo para ele. Nós vamos ver que no versículo 23, quando ele ouviu isso de Jesus, ele ficou muito triste.
ele ficou muito triste. Por quê? Porque para ele, a riqueza dele era tudo, sendo que na verdade o Senhor estava sendo apenas provando ele. E nós podemos compreender que a riqueza, ela pode trazer grande transtorno à vida daqueles que amam o dinheiro, porque na primeira carta de Paulo a Timóteo deixa claro: aquele que quer ser rico cai em grandes tentações e laços e suspeita ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E este homem, esse príncipe, esse chefe, ele amava a sua riqueza, tanto é que ele ficou triste, porque a pior coisa que existe na vida do ser humano é abrir mão daquilo que ele ama. A pior coisa na vida de alguém é abrir mão daquilo que ele ama, dos prazeres que ele ama. E o prazer daquele homem era a riqueza. Ele amava a sua riqueza, amava os seus bens, por isso ele ficou muito triste. Não é pecado ter bens. O que o Senhor Deus quer é que nós não ficamos presos a nada deste mundo. Porque quando nós ficamos presos a este mundo, nós corremos o grande risco de perder a vida eterna. E nós vamos compreender que no versículo de número 24, o versículo 23, o versículo 24 diz assim: e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus o que tem riqueza. Verso 25: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E quando Jesus, vendo a atitude desse homem, Jesus falou: como é difícil. Quão dificilmente entrar no reino de Deus o que tem riqueza. Por quê, meus amados? Porque a maioria dos ricos, não vou dizer todos, porque hoje tem rico que serve a Deus, mas a maioria dos ricos, por que é difícil o rico entrar no reino de Deus? Primeiro, porque a maioria dos ricos, ele ama a sua riqueza e eles estão presos no dinheiro. E a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 22, na parábola do semeador, o versículo 22 diz que a riqueza sufoca a palavra, sufoca a vida espiritual. Os cuidados deste mundo sufoca. E esse homem estava sufocado pela sua riqueza. E uma vez que a pessoa está sufocada pelos bens materiais, ele não consegue ter uma comunhão perfeita com Jesus. E uma vez não tendo uma comunhão perfeita com Jesus, ele não pode entrar no céu. E nós vamos ver agora o versículo 25, Jesus diz: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Nós vamos observar 3 palavras nesse versículo: camelo, agulha e reino de Deus. Eu já ouvi alguns estudiosos, pregadores dizer que camelo aqui não é um animal, era uma corda, e que agulha era uma porta que tinha em Jerusalém. Mas, com todo respeito, eu discordo. Por quê? Primeiro, camelo aqui Jesus está se referindo a animal. Agulha aqui Jesus está se referindo ao aparelho de costurar, porque não existia nenhuma porta nos muros de Jerusalém por nome agulha. Os irmãos podem ler Neemias capítulo 3, lá está os 12 nomes, o nome das 12 portas que havia no muro de Jerusalém. Nós não encontramos nenhuma porta nos muros de Jerusalém por nome agulha. Então, camelo aqui é animal, agulha aqui é o aparelho de costurar. O reino de Deus é o reino do céu, é espiritual. O que Jesus quer dizer com isso? Mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus?
Porque jamais um camelo passa no fundo de uma agulha. É impossível um animal passar no fundo de uma agulha. Jesus quer mostrar com isso a dificuldade que é para um rico abrir mão das suas riquezas e nascer de novo. Porque o homem, para nascer de novo, ele precisa, como disse Atos dos Apóstolos 3,19, arrependei-vos e convertei. O rico, dificilmente ele arrepende dos seus pecados, dificilmente ele se converte a Jesus Cristo. Então, para entrar no reino de Deus, tem que arrepender-se e converter-se. Por isso que Jesus diz que é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no reino do céu. Isso Jesus está mostrando como que é difícil um rico abrir o coração para Deus, porque o seu coração está preso no dinheiro. E nós podemos observar ainda no versículo de número 26 e 27 desta mensagem, que diz: e os que ouviram isso disseram-lhe: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E quando as pessoas ouviram Jesus falar que era difícil o rico se salvar, falaram: nossa, como então? É muito difícil, quem vai salvar então? Quem vai entrar no céu então? E eles ficaram como escandalizados com essa palavra. Aí Jesus então disse: olha, aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Isso prova de que só Deus pode mudar o coração, só Deus pode libertar um rico da sua escravidão, da sua riqueza. Só Deus, porque se Deus não fizer um milagre, o rico em si mesmo, ele não se arrepende, ele não se converte. Então é por isso que o Senhor Jesus disse: aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Hoje, graças a Deus, tem muitos ricos servindo a Deus. Mas qual é a diferença dos ricos que servem a Deus com esse chefe, com esse príncipe? É que os ricos que servem a Jesus Cristo hoje e serviram a Deus no passado, eles tinham riqueza, mas não tinham o coração preso no dinheiro. O problema, o pecado não é ter riqueza. O pecado é ser escravo da riqueza. Pecado não é ter riqueza. Pecado é amar a riqueza. Não é pecado o crente, o servo de Deus ser rico, porque então a Bíblia diz que a riqueza é um dom de Deus. Agora, o pecado é quando o homem se torna escravo da sua riqueza, escravo do seu dinheiro, escravo dos seus bens materiais. Então, observamos esse texto sagrado para essas reflexões, que Jesus estava apenas fazendo um teste com aquele homem, colocando à prova. O versículo de número 29 e 30 diz assim: e ele, versículo 28, e disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse: na verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, na idade vindoura, a vida eterna. E Pedro, quando viu Jesus dizer para aquele chefe, aquele príncipe: vende tudo, dá aos pobres, vem ter um tesouro no céu, Pedro ficou a pensar: eu vou perguntar para o Senhor, já que ele disse para o rico que ele tinha que vender tudo para ter um tesouro no céu, vou perguntar para ele: e nós? Vamos receber o quê? Nós deixamos tudo. E o Senhor Jesus então responde para Pedro. Quando Pedro perguntou com sinceridade. Veja que para Pedro, o Senhor Jesus disse: olha, Pedro, todo aquele que tem deixado casa, terra, campo, irmão, filho, por amor de mim, vai receber 100 vezes neste mundo, e além disso, um lugar na vida eterna. Porque o Senhor Jesus Cristo, meus amados, Ele estava apenas fazendo uma prova com aquele homem rico. A palavra deixar tudo aqui não significa abandonar, é apenas desprender. Porque nós também temos que desprender de tudo desta vida.
Porque o Senhor Jesus foi claro em dizer: aquele que ama o Pai mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que amar o Filho mais do que a mim, não é digno de mim. Então, se nós amar alguma coisa além de Jesus, amar alguma coisa mais do que a Deus, não somos dignos dele. Então, nós podemos ter sim, mas desde que nós venhamos amar a Deus acima de todas as coisas, nós temos que desprender de tudo que é material, de tudo que é desta vida, e amar a Deus acima de todas as coisas. Que Deus abençoe. Então guarde essa palavra, é apenas uma reflexão. Assim como Deus testou Abraão, assim como Jesus testou esse jovem, esse rico, melhor, que ele não era mais jovem, esse chefe, esse príncipe, ele pode testar a nós com coisas que nós também, às vezes, achamos que nós servimos a Deus. E fique preparado. Se Deus te colocar à prova em alguma coisa, você será aprovado como Abraão ou reprovado como esse chefe, esse príncipe rico? Abraão passou na prova, o rico foi reprovado. E se Deus te pôr à prova, está preparado para passar no teste com Jesus? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.